Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Mais uma vez, sempre eu vou agradecer. Essa equipe maravilhosa, a espiritualidade bondosa e amiga e a boa vontade de todos que sempre estão aqui para a gente gravar essa palestra e trazer para você através do canal do YouTube Espirais de Luz e também pelo acesso do Facebook, na página Espirais de Luz. Bom, tema de hoje é um tema que está assim, sendo, na verdade, abordado, né? E está sendo também um probleminha dentro das casas, que é a ansiedade pandêmica. Bom, todo mundo sabe o conceito? O conceito é o seguinte: ansiedade é um intenso mal-estar físico e psíquico, acompanhado de aflição e agonia. Figuradamente, desejo veemente e impaciente. Na psicologia, a ansiedade pode variar de simples apreensão aos ataques de fobias, melancolia, síndrome de pânico, enfim. Pode-se dizer que é um estado de agitação motora e excitação intelectual, provocado por sentimentos de natureza penosa que se revelam por movimentos desordenados, mas pouco variados, indicando medo, angústia, desespero, pavor e etc. Isso vem da grande enciclopédia portuguesa e brasileira, tá, gente? Então, a ansiedade e os termos correlacionados, tais como medo, angústia, melancolia, síndrome de pânico, não é somente de nossos dias, embora a correria do mundo moderno possa provocá-la mais intensamente do que no passado. Isso já existe, acompanha a humanidade há muito tempo. O que mais nós temos aí são romances comprovando a ansiedade que as pessoas viviam para poder mudar a sociedade e as suas leis numa época em que a mulher era desvalorizada, né? Os homens viviam sobre leis rígidas que eles deviam seguir, de honra e tudo mais, ou seja, existiam duelos, existiam muitas coisas. E hoje em dia nós temos uma sociedade mais flexibilizada, com relação ao respeito, com relação aos sentimentos do outro, com relação também ao espaço do outro sendo respeitado com mais precisão do que antigamente. Hoje em dia a gente vê isso claramente, com certeza. Então, se antes as pessoas já se isolavam virtualmente, vamos lá. O que é isso? Isso era o seguinte: todo mundo tinha essa liberdade maravilhosa. Antes do coronavírus, estava todo mundo indo trabalhar no ônibus, mas eu não sei se vocês notaram que muitas pessoas estavam reclamando da comunicação, porque a comunicação deixou de ser verbal, deixou de ser através do olhar e passou a ser toda através do seu celular. Então, por mais e por menos, você continua falando para as pessoas e as pessoas continuam no celular, mesmo em meetings online, em encontros online, em situações online. Você está falando com as pessoas, está palestrando ou fazendo alguma coisa e a pessoa está lá no celular. Porque só vai ouvir aquilo que está interessando a ela. Isso é o começo da ansiedade, exatamente. Você não consegue largar algo para prestar atenção em algo mais importante. E o que acontece? Agora a situação se agravou. Não agora, mas anteriormente. Antes o motivo era estar em público, mas no seu mundinho. Agora a maioria tem que ter seus aparelhos eletrônicos, querendo ou não, e não é para fuga. É, até o momento. Enquanto isolados, todos dependem de uma comunicação virtual e inconscientemente acabam provocando os sintomas da ansiedade em suas vidas. Mesmo que possamos vencer o momento e voltar ao convívio social como antes, que na verdade nunca será como antes, né? Tudo será bem diferente, ou seja, no caso atual, você está sendo obrigado a conviver mais com os seus e com os outros de uma forma mais virtual. E mesmo que todos possam se ver novamente, o receio ainda vai existir. Assim
com uma desconfiança inicial. Ou seja, essa mesma desconfiança que já existia antes, que isolava as pessoas, ela agora ficou mais forte. Você agora simplesmente não consegue desapegar do seu celular por momento algum e consegue tentar desenvolver dois sentidos. Um ouvido prestando atenção no que você está vendo e o outro, e o seu pensamento prestando atenção no que você está conversando no seu celular. É nessa hora que você começa a compreender que esse momento de inclusão te tirou toda a possibilidade de você ter aquele momento só dentro da sua casa. Você tem aquele momento dentro da sua casa só, tem um momento com o celular e vai ter que ter um momento com a sua família, querendo ou não. Se você está sozinho, você acaba usando o celular para falar com a sua família, porque você está se sentindo preso. O problema da humanidade não é o convívio, é a palavra não pode fazer isso. Quando você fala isso, a pessoa quer fazer. Além dessa situação, temos as diversas preocupações de subsistência. Exatamente. Falta de emprego, relacionamentos e compromissos assumidos que têm que ser cumpridos. E mesmo com todo o seu arsenal de comunicação virtual, muito da nova realidade não é devidamente administrado. E isso gera ânsia, que é a pressa para resolver tudo dentro de prazos cada vez mais curtos. Todos, em menor grau ou maior grau, estamos sujeitos à ansiedade. Uns preferem racionalizá-la. Vamos racionalizar a minha ansiedade, beleza. Outros narcotizá-la e outros ainda evitá-la. Mas o certo é que a regra continua a mesma. Você continua tendo duas saídas diante de uma adversidade: lutar ou fugir. A fuga vai gerar problemas futuros. A luta, embora penosa, pode gerar grandes benefícios. Então, ao longo do tempo, todos manifestamos sintomas físicos. Gente, ansiedade causa palpitação, rigidez do tórax, suor, sequidão da boca, aumento da vontade de defecar ou urinar, dores de cabeça, tonturas e psicológicos, sentimentos de medo, pânico, tendências para temas desastrosos dominando os seus pensamentos. Gente, é um conjunto. Então, de um lado tem o físico, do outro tem o psicológico, os dois juntos viram um pacote de ansiedade que você não sabe o que você faz para melhorar isso. Esse conjunto de reações acaba gerando o que nós chamamos de transtorno de ansiedade dentro da psicologia, que é um estado de ansiedade e apreensão contínua e irracional, algumas vezes desencadeando um medo agudo que chega ao pânico, acompanhado por sintomas de perturbação autônoma, com efeitos secundários em outras funções mentais, como a concentração, a atenção, a memória e o raciocínio. É importante nós falarmos sobre isso, porque a ansiedade vai te causar a reação irracional. Você não pensa, você faz. Por ansiedade, a pessoa está viciada em fazer, por exemplo, consultas de tarô. Então, ela começa a fazer assim. Primeira vez que ela vai na consulta de tarô, a taróloga acerta a vida dela toda. Nossa, aquela menina é boa demais, ela falou tudo que está acontecendo na minha vida, não sei o que, não sei o que. Aí, na semana que vem, você sente uma vontade enorme de pegar e clicar de novo. Lá vou eu de novo. Ah, eu preciso dessa menina, ela é muito boa, ela sabe falar as coisas para mim. Aí você vai lá e clica de novo e começa. Tá, ai, o tarô foi ótimo de novo, eu espero que tudo aconteça. Só que aí não acontece o que você esperou, no tempo esperado, no tempo calculado pela sua cabeça e na hora que você queria. De repente, é necessário descobrir por que não deu certo. Aí você vai para outra consulta de tarô antes do tempo. E aí isso se torna diário, um vício. Quando você acorda, você já gastou o seu salário, o salário do próximo mês, o salário do mês seguinte, todo com sessões de tarô. E sabe o que resolveu na sua vida?
nada. Nada. Eu não estou falando aqui para vocês não consultarem tarólogos ou não darem serviço para essas pessoas. O que eu estou falando aqui é que para que saber o futuro, sendo que o futuro muda de 5 em 5 minutos. Exatamente. Uma coisinha que você mudar de lugar no seu quarto vai acabar com o seu futuro ou vai trazer o seu futuro maravilhoso para perto de você. E é esse o problema da ansiedade. Preciso saber agora o que está acontecendo para que eu tome uma atitude. Aí você fica sabendo o que está acontecendo, toma a atitude errada e continua tudo do mesmo jeito. Ansiedade destrói qualquer tipo de pensamento que possa te tirar desse ambiente que não rende nada, que não te leva a nada. E o melhor ainda é que nós temos consciência dessa verdade e a gente ignora ela, porque é melhor ouvir isso e continuar fazendo o que eu estou fazendo do que prestar atenção nesse menino que está falando e mudar alguma coisa na sua vida. Preste atenção nisso que eu vou te falar agora, que é muito importante. É nessa hora que você gera o pânico em você. Sabe, tem 5 tipos que chamam a atenção dentro dos transtornos. Um deles é a ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, pânico com agorafobia, fobia social e fobia simples. Tudo isso está relacionado ao medo. E o medo só aparece depois que você alimenta muito sua ansiedade. Os tratamentos da psicologia para os encarnados, nós temos profissionais que desenvolveram alguns métodos com o propósito de ajudar os indivíduos a manterem a ansiedade sob controle, uma vez que ela, em pequenas doses, é bastante útil. Mas o problema é você viciar em ser ansioso. Sabe? Então, para tanto, nós temos profissionais que falam sobre relaxamento, auto-hipnose, visualização criativa, reeducação do pensamento, programação neurolinguística, a hipnose em si e outros. Tem vários outros. Você praticar hobbies, você ler, você distrair a sua mente com outras coisas. Procurar explicar muito do que sentimos em relação às lembranças, sabe? Do que está no passado, do que interfere de tal maneira no presente, que absorve toda a nossa energia mental. Então a gente vive muito alimentando coisas que já passaram, vivendo no passado, querendo que aquele passado volte e esquecendo que nós temos que construir a energia do amanhã, a trazer algo novo para a nossa vida. E isso daí a gente perde muita energia mental pensando nesse passado. Então, para isso, a psicologia diz-nos que o passado já está morto, mas que podemos interpretar aquelas lembranças com outras imagens. O fato antigo não é o mesmo que recordamos hoje. Ele tem uma interpretação atual, mais positiva. É aquela sensação assim, por que eu fiz aquilo no passado e hoje em dia, pelo amor de Deus, eu não faria aquilo nunca. É nessa hora que, para esse enfrentamento, propõe-se esses exercícios de visualizações mentais, no sentido de identificar o que está acarretando o problema e mudar para um enfoque positivo, pois não se deve dar ordem negativa ao cérebro. Exatamente. Nós pecamos muito por isso. Nós sempre mandamos uma ordem negativa ao nosso cérebro. Eu preciso vingar, eu preciso isso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Você sempre está precisando de algo porque você está ansioso. A codificação espírita, como um todo, ela já é um convite à paz e à harmonia interior. Antídotos da ansiedade. Especificamente o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos oferece subsídios valiosos para o tratamento da ansiedade, pois ele nos fala das causas e da justiça das aflições, o que estimula o equilíbrio do nosso pensamento.
Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 13, diz o seguinte: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Então, daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma, uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma, ao passo que com a inveja, ciúme, ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência, criando mentiras que ele mesmo começa a acreditar para justificar os seus atos ou para justificar as suas escolhas erradas. Nós temos uma teoria, a de Emmanuel. Emmanuel fala em sua sabedoria que as ansiedades armam, Emmanuel diz em sua sabedoria que as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado, sem remissão. Muitas ocasiões incitam-nos à ansiedade, porém, pensemos com Pedro. Lança as inquietudes sob as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Pedro sábio falava já para a gente confiar mais em nosso Deus. A confiança em Deus é o primeiro passo para vencer a ansiedade, com certeza. É nesse ponto que o Espiritismo consegue trabalhar nossa essência de forma positiva. Não basta vir e receber um auxílio fraterno, um passe virtual ou presencial e esquecer de todo o restante. Participar de um centro espírita online é como estudar numa universidade do mesmo teor, só que vamos aprender com alma. Então, nesse método, onde recebemos o auxílio e o passe, seguidos estão as palestras e o aprendizado. É aí que conseguimos encontrar conforto para qualquer tipo de dor e ânimo para reagir. Suponha que essa ansiedade seja acompanhada por influência de espíritos imperfeitos, nesse caso. À medida que você vai se doutrinando, essa entidade pode se afastar do nosso convívio e nos dar calma para o nosso dia a dia. Talvez até se una a você nessa reforma íntima. Então, esse conjunto de ações de uma casa espírita online, unidas ao Evangelho, ao lar e à aproximação do seu mentor espiritual através da prece, são outros tantos alimentos que, para modificar os nossos reflexos condicionados a serem infelizes. Claro que os estímulos psicológicos e as orientações dos espíritos superiores ajudam sobremaneira no controle da ansiedade. Mas para isso, contudo, o trabalho maior compete a nós mesmos. Exato. Temos que aprender a lutar contra a nossa própria fuga, corrigindo nossa personalidade através do conhecimento e da humildade, que acabam nos mostrando claramente nossos defeitos que ignoramos por egoísmo e vitimização por muito tempo.
Portanto, lute. É melhor do que fugir. Exatamente aí que nós temos a nossa visão sendo clareada pelo Espiritismo. É a hora que você compreende, cara, eu tô muito vitimizador, eu tô sofrendo demais, eu tô alimentando esse sofrimento. Para que sofrer tanto se não há essa necessidade na sua vida? Então o sofrimento tem exatamente a medida e a importância que você dá para ele. Retira isso, sabe? Renova. Você tem que ser resignado, você tem que abrir mão de certas coisas na sua vida, de certas coisas ruins. O que seria uma coisa ruim? Eu, por exemplo, estou me relacionando com alguém e por acaso eu começo a arrastar a asa para outra pessoa. Se você não sente mais amor pelo seu companheiro, pela sua companheira, seja verdadeiro e fale. Porque daí pode nascer uma amizade sadia. Mas não engane, não minta, porque isso daí gera ansiedade, não é só no seu companheiro, gera ansiedade em você. Porque você vai ter que conviver com um sentimento que não existe mais. Então, eu estou falando de uma situação entre N situações que são geradas na nossa vida para causar a nossa ansiedade. E a ansiedade tem que ser um instrumento para a nossa evolução e não o instrumento que rege a nossa vida. Eu acho que está bem claro, não precisa falar mais do que isso. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão seguir a nossa página no Facebook, Espirais de Luz, vão se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho para ser avisado, porque tem palestra e tem muito vídeo que eu vou publicar ainda essa semana para todos vocês. Acompanhem, estejam juntos, vibrem luz, sejam luz. Muito obrigado, até a próxima. Beijos de luz.